conferir no telefone se o som tá bom? Boa noite, meus irmãos. Como vocês estão? Que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. Nós vamos pedir a Deus, né, a permissão para fazermos essa reflexão no lugar do nosso amigo Chumbinho. Certamente aconteceu algum problema com ele. E o tema da noite que ele ia nos trazer é a justiça das aflições. E a justiça das aflições, ela tá aí, não precisa daqui, né? Tá ouvindo bota o fone de ouvido aí para ver se está saindo bem na live. Então, a justiça das aflições, meus irmãos, ela é o item 3 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, a gente fica pensando, por que os aflitos serão bem-aventurados? O que significa a bem-aventurança? A bem-aventurança é nós nos tornarmos felizes, plenos, termos encontrado o sucesso que a gente busca no sentido da paz espiritual, no sentido da nossa paz de consciência, de estarmos ali sintonizados com a vontade do Pai. Cada vez que nós estamos sentindo que estamos fazendo a vontade do Pai, nós somos bem-aventurados. E por que os aflitos serão consolados? No Evangelho tem um item que fala sobre o bem e o mal sofrer. E ele vem justamente nos mostrando que não adianta apenas você sofrer para você ser consolado. Então é necessário que você saiba sofrer. Mas como assim saber sofrer? É porque muitas vezes nós estamos sofrendo e sentindo algo que a gente pensa que a gente não merece. Então a gente entra numa situação de questionar a Deus, de questionar a bondade de Deus, achando que Deus está cometendo uma injustiça, que Deus se esqueceu de nós, que nós não podíamos estar passando por aquilo. Por que isso está acontecendo comigo? Quer dizer, com o outro pode, comigo não? Porque nós não compreendemos que muitas vezes a maioria dos nossos sofrimentos, a maioria das nossas situações de turbulência, as tribulações que nós enfrentamos são consequências das nossas escolhas. Escolhas equivocadas que nós fizemos no passado, numa vida anterior, que é um pequeno percentual. A maioria das nossas aflições são frutos das nossas escolhas desta encarnação mesmo. E nós ficamos, às vezes, justificando os nossos sofrimentos, os nossos equívocos. Isso é um karma. Isso é de vida passada. Isso deve ser algo que eu fiz numa outra vida. Não, cara pálida. Isso é que você fez nesta vida mesmo. Então a gente reclama muitas vezes do outro quando a gente não olha para nós mesmos, como nós estamos agindo. Então, quando ele fala no bem e no mal sofrer, a gente tem que lembrar, quando Jesus nos trouxe as bem-aventuranças, que a primeira bem-aventurança que Jesus nos trouxe é aquela bem-aventurados os que são os pobres de espírito, os humildes em espírito. O que significa isso? Que Jesus colocou para nós como primeira condição para que nós pudéssemos alcançar as outras bem-aventuranças, as outras virtudes, nós temos que desenvolver em nós a humildade. Porque se eu não tenho humildade, eu não consigo nem ter a segunda bem-aventurança, quando diz esta, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que eu preciso para que eu possa receber a consolação, me sentir consolado? Eu preciso ter humildade e eu preciso ter resignação diante do sofrimento. Eu preciso ter um entendimento de que se eu estou passando por uma situação que eu posso mudar, é aquela oração da sabedoria, né? Então, se eu posso mudar, eu tenho que pedir a Deus que me dê coragem, que me dê força, que me dê sabedoria, para que eu possa tomar a decisão que eu preciso tomar. Mas se eu estiver passando por uma situação que não está nas minhas mãos mudar, aí vem a obediência e a resignação. Aí vem a paciência, onde nós vamos desenvolvendo, então, esta virtude e nós vamos galgando mais um degrau. Então, nós saímos daquela primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, nós vamos para a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, e aí nós vamos depois conseguindo as outras, de sermos pacíficos, depois lá na sétima bem-aventurança, sermos pacificadores, que existe uma diferença entre o pacífico e o pacificador.
Então, para que eu possa ser o pacificador, eu tenho que ter desenvolvido mais virtudes. Porque o pacífico é aquele que chega no ambiente e não entra em briga, não se mete em briga, ele está sempre de boa. Ele não traz a discórdia, mas o pacificador é aquele que interfere no ambiente trazendo a paz. Então ele chega num lugar onde está tumultuado, está tendo ali uma desavença, e ele procura levar a paz, ele procura trazer a harmonia novamente para o ambiente. O pacificador é aquele que transforma o ambiente onde ele está. E o pacífico é aquele que não se mete com ninguém. Tipo assim, eu não faço mal a ninguém, então eu sou da paz. E aí, quando nós começamos a questionar as dificuldades que nós estamos passando, as aflições que nós estamos passando, no Evangelho também nos diz que é muito fácil, é muito mais fácil para o homem suportar uma tribulação no campo material, maior do que no campo moral. Então, por exemplo, como que o homem lida, eu digo homem, o ser humano, né? Como que nós lidamos, a dificuldade que nós temos em lidar com algo que nos afeta moralmente. Então, por exemplo, um fracasso. Imagine que nós passemos aí por um fracasso ou por uma falência financeira, não é? Então, muitas vezes, por causa do nosso orgulho, nós sofremos mais pelo que os outros vão pensar de nós e como vão nos ver, do que pela própria situação, porque quantas pessoas nós conhecemos que já faliram 1, 2 vezes, 3 e levantaram, sacudiram a poeira, deram a volta por cima, começaram um novo negócio e prosperaram. Mas porque não se deixaram levar pelo orgulho. Então, o que nos traz muitas vezes muito sofrimento e muita dor, que agrava a nossa dor, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade. Imagina o que eles vão pensar de mim. Imagina como é que eles vão me ver na sociedade. Você tem um cargo numa empresa, um alto cargo, e aí você, de repente, é demitido daquela empresa. A sua autoestima vai lá embaixo. Aí você começa a achar que as pessoas vão te ver, vão ter em você ali alguém de menos valia, porque perdeu um cargo, um status que ele procurava manter para pessoas que ele não conhece, para fazer coisas que ele nem gosta, mas para parecer que para o outro que ele é o que ele na verdade nunca foi. Então nós ficamos hoje neste período assim tão avassalador de rede social, onde você vê todo mundo é feliz, toda a família que você vê ali é a família de margarina, está todo mundo bem, não tem problema, né? Os filtros que tem aí nos Instagrams da vida, nos Facebooks, você não vê ninguém, nossa, não tem um cabelo branco, não tem uma ruga, olha que sorriso maravilhoso, olha que dentes branquinhos, então você nem se dá conta de que tudo aquilo ali é uma fachada. Fosse o dinheiro capaz de trazer para o homem a felicidade real, né? Tirá-lo das aflições, e nós não teríamos tantos ricos cometendo suicídio, com depressão, lotando os consultórios, né, dos psicólogos, porque não conseguem lidar com o vazio existencial. Então, para nós não chegarmos neste vazio existencial e vencermos as dificuldades, porque tendo a consciência de que nós não passaremos jamais por nenhuma situação que não seja para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento, com esta confiança em Deus, com esta fé que nós temos em Deus. O que é fé? É você dar o passo sem ver o chão, né? Você sabe que vai dar certo porque você confia em Deus e você não para o movimento da vida. Então, quando nós temos esta fé, quando nós temos esta perseverança, nós vamos compreendendo que se Deus é Pai, se Deus é um Pai justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus não nos permitiria vivenciar uma situação que não fosse necessária para o nosso crescimento. Assim como nós, enquanto pais imperfeitos que somos, com toda a fragilidade moral que ainda temos, com todas as deficiências que nós carregamos, nós não cometemos nenhum ato de injustiça com nossos filhos, porque queremos o melhor para os nossos filhos. Imagine se Deus nos colocaria nessa condição. Então, a gente começa a buscar, dentro da doutrina espírita principalmente, um caminho para que nós possamos atravessar aquele momento de turbulência com mais leveza. Aí nós nos lembramos exatamente do capítulo 6, que vem logo depois do capítulo 5, que é o das aflições. Então, o capítulo 6 do Evangelho, ele vem nos falando do Cristo Consolador.
E é quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico, né, de coração, e encontrareis descanso, repouso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então vem Jesus nos mostrando que existe um caminho para que nós possamos atravessar com serenidade aquele momento de dor, aquele momento de sofrimento. E aí nós vamos percebendo que quanto mais nós buscamos compreender o Evangelho, estudar, nos dedicarmos ao bem comum, mais problemas nós vamos angariando. Lembra que tem uma frase que dizia assim: quanto mais rezo, mais assombração me aparece? E nós estamos estudando na terça-feira, quando fala que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, olha quanta luz esta doutrina espírita nos traz, porque ela nos dá a condição de caminharmos por estes momentos de turbulência sem que haja em nós o sofrimento. Nós passaremos por momentos de dor. E o que é o sofrimento? O sofrimento é a dor que nós não aceitamos. Um luto, quando nós perdemos um ente querido, é algo que sabemos que vai acontecer. Ou a pessoa vai morrer antes de mim, ou eu vou morrer antes dele, mas todos nós já estamos fazendo a viagem de volta desde que aqui nascemos, não é? Ou alguém acha que vai ficar aqui para semente. No entanto, a forma como nós lidamos com o luto faz toda a diferença. Porque aquela pessoa que compreende que nós ficamos aqui enquanto Deus assim permitir, que todos nós reencarnamos com uma missão, com um período determinado, e é o período necessário para que nós possamos aproveitar bem o nosso tempo, então chegou o momento daquela pessoa desencarnar. Ah, mas era tão querida, que bom. Se era tão querida, continuará sendo, porque os laços de afeto jamais se rompem. E se era tão querida, haverá um reencontro de almas, porque nós somos espíritos imortais. Então, tudo isso que a doutrina espírita nos traz de forma tão clara, ela nos fortalece. Ela nos dá a condição de caminharmos com fé, com serenidade, sem blasfemarmos, sem cometermos aquela injustiça, aquela ingratidão com Deus, quando nós começamos a reclamar do que nós não obtivemos e nem nos lembramos muitas vezes de agradecer quantas bênçãos são derramadas sobre todos nós, todos os dias, desde o momento que na nossa cama ainda, nós abrimos os olhos pela manhã e percebemos que Deus nos deu ali mais um dia de vida, que Deus nos deu ali mais uma página em branco, para que nós pudéssemos escrever a nossa história. Nós não conseguimos muitas vezes agradecer por termos tido a condição de sair de nosso lar, sair da nossa casa e chegarmos aqui com toda a segurança. Não é? Nós caminhamos com as nossas próprias pernas. Não tem ninguém aqui precisando de muleta, de andador. De vez em quando, né, Nina? Ninguém aqui sem condição de caminhar. Nós respiramos. Vocês prestaram atenção que todos nós que estamos aqui, ninguém está usando o aparelho para respirar? Então, nós temos nosso pulmão, nosso aparelho, nosso sistema respiratório funcionando. O que nós almoçamos hoje já está no processo de fazer a digestão, né, doutora Cristina? Não sei quanto tempo demora, não, mas eu sei que nós estamos num processo que ninguém aqui precisou falar assim: estômago, agora você vai trabalhar. Ou estômago, acho que jogam alguma coisa lá, um ácido, alguma coisa, né, doutora? E para facilitar a digestão, a gente não tem que estar lembrando dessas coisas. Ou seja, nós somos algo divino. Deus nos criou assim com uma inteligência, uma bondade tão grande, porque Ele não colocou sob nossos ombros a responsabilidade de fazermos com que o nosso corpo funcione. Quer dizer, nós temos que cuidar, mas nós não temos que estar lembrando: ô bexiga, ô rim, vai filtrar a urina agora, eu vou beber água, filtra aí, por favor. Não. Ô coração, por favor, bombeie o sangue aí. Não, isso tudo é automático, o automatismo de Deus. Então, quando a gente começa a perceber, e olhando a maioria, né, a grande maioria da humanidade, nós podemos, sim, perceber que a gente está numa condição muito boa, muito melhor do que a maioria das pessoas que habitam este planeta de provas e expiações. E muitas vezes nós ficamos reclamando pelo que nós não temos, porque esquecemos de tantas bênçãos que nós já adquirimos. Então, é só a gente ter um pouquinho de humildade e começar a olhar para o lado
E a gente vai perceber pessoas em situações tão tristes, em situações tão desafiadoras, e muitas vezes pessoas extremamente felizes, pessoas gratas a Deus, pessoas que você chega próximo a elas e elas te passam uma energia, uma radiação tão boa, uma vibração de amor, de gratidão a Deus, e você fala assim, oh meu Deus, que vergonha. Eu com tanto, eu recebendo tanto e ainda reclamando. E esta pessoa, muitas vezes uma pessoa atrelada ali, um espírito saudável, um espírito lúcido, atrelado a um corpo que não movimenta nada além dos olhos, com a paralisia cerebral. E a pessoa está ali agradecendo a Deus, está sorrindo, está feliz. E vemos outras pessoas com uma condição financeira maravilhosa, não sei quantos carros na garagem, e tudo que quiser comprar, ela tem o dinheiro para tal, mas depressiva, infeliz, obscura, ingrata, reclama de tudo. Então a gente começa a perceber que não é o que nos acontece. É a forma como nós lidamos com o que nos acontece que faz a diferença. E as aflições, jamais podemos achar que o que nós estamos passando, Deus nos esqueceu. Olha o que nos diz Allan Kardec, porque este item 3 é uma reflexão que Kardec nos traz. Não é uma reflexão de um daqueles benfeitores que se manifestaram nas reuniões mediúnicas, trazendo a mensagem, não. Esta mensagem, Kardec diz o seguinte: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Lembra que Jesus falava assim, meu reino não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo, não é? Ou seja, nós temos algo que nos aguarda, estamos aqui de passagem, aqui é uma escola, e para que nós possamos alçar um degrau além, nós precisamos passar pelas provas que são necessárias para que nós possamos mostrar que temos condição de habitar um mundo melhor. Como que eu vou habitar um mundo todo pacificado se eu ainda não me pacifiquei? Se eu ainda sou uma pessoa explosiva, uma pessoa intolerante, uma pessoa maledicente, como que eu posso pensar que eu tenho condição de habitar um mundo onde todos são solidários, onde todos perdoam, onde todos ajudam, onde todos auxiliam, se eu ainda tenho em meu coração uma carga tão grande de egoísmo? Eu penso em mim o tempo inteiro, só eu só penso em mim, só penso nos meus, e tudo é para mim e para os meus. Como que eu habitarei um mundo onde a solidariedade é que pauta todas as ações? Então a gente vai percebendo que este processo de aprendizado, Deus nos possibilita através das várias encarnações que nós fazemos num planeta ainda condizente com o que predomina em nosso coração, que infelizmente ainda é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e delas são advindas todas as outras mazelas morais que nós podemos ter. Então, continua Kardec dizendo assim, a vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Então, imagine, Jesus, para quê? Se não tem uma vida futura, por que eu tenho que sacrificar os meus desejos, as minhas tentações? Para que eu tenho que procurar viver uma vida reta, preocupar com o próximo, ajudar, me sacrificar, renunciar a tanta coisa? Para quê? Deixa eu aproveitar a vida. Ora, a vida é curta, a vida é uma só. Se eu não acredito numa vida futura, o que eu estou fazendo numa casa de oração, numa quarta-feira? Eu podia muito bem estar em casa assistindo um seriado lá da Netflix, uma série, ou fazendo outras coisas, ou num happy hour com os amigos, tomando uma cerveja. Para que eu vou me sacrificar? Então, a gente percebe que é justamente por termos essa compreensão de que a vida não é só aqui, de que a vida continua, que nós nos sentimos cada vez mais fortalecidos para buscarmos o caminho reto, para buscarmos seguir os passos de Jesus. E continua Kardec dizendo assim, mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. E tanta gente fala assim, ai, vocês espíritos são tão estranhos porque vocês gostam de sofrer. E a gente fala que não, a gente não gosta de sofrer, mas a gente sofre com gosto, porque a gente sabe que existe um propósito naquilo ali. O que é sofrer com gosto? Você está no luto aí da sua mãe, do seu irmão, tal, você está morrendo de rir, que legal. Não,
mas você tem aquela resignação, você busca em Deus a força, você busca em Deus a consolação, você busca em tudo aquilo que você acredita, que você sabe que faz sentido na sua vida, e ali você caminha como um verdadeiro cristão. E a doutrina espírita nos dá esta condição de sermos mais tolerantes à dor, de não transformarmos a dor num sofrimento, justamente por termos esta compreensão de que o mal sofrer nos afasta do mérito que nós poderíamos ter, mas o bem sofrer é o que nos traz a redenção, é o que nos fortalece. Aí diz assim, disse para ter mais mérito, sofrer para ser feliz. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? E, coincidência, estamos estudando isso nas terças-feiras, quando Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 222, Kardec está trazendo para nós dissertações discorrendo sobre a pluralidade das existências, mostrando exatamente isso. Não há como você suportar bem um processo desafiador se você não tem essa consciência de que a vida não é só aqui, e que você está aqui colhendo os frutos de sementes que você plantou no passado, e cabe a você, se quiser uma vida melhor, plantar a boa semente daqui para frente, para não continuar perpetuando no sofrimento. E aí Kardec continua, por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Olha a nossa visão. Então a gente vê aquela pessoa desfilando no carro do ano, uma mulher bonita lá do lado, aí você fala assim, nossa, que casal feliz, que pessoa bem-sucedida. Às vezes só consegue dormir à base de remédio, às vezes está num tratamento de depressão, às vezes tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para levantar. Tem pessoas que são completamente escravas destes remédios, né, que trazem ali para você uma sensação de bem-estar, mas quando você tem que compreender que o remédio é importante, muitas pessoas realmente precisam, mas você precisa buscar também um caminho que vá te libertar desta dependência. E o caminho é o autoconhecimento. É como nós temos muitas vezes aquelas pessoas que estão em tratamento do vício, os drogaditos, as pessoas que são dependentes lá, alcoólicos, não é? Você tem que ter um tripé que te sustente. Então você precisa ter o trabalho, porque se você ficar ali à toa, sem atividade, a cabeça desocupada é moradia de Satanás, né? Já dizia minha avó. Então você tem o trabalho, você tem que ter a parte psiquiátrica, psicológica, o remédio que você precisa beber, sei lá, da abstinência, tem que ter um acompanhamento psicológico, né, para que você possa superar aquilo ali, e tem que ter a questão da fé, da religiosidade. Você precisa ter estes 3 pilares para que você consiga vencer. Então, as nossas aflições, se nós procuramos o trabalho, nós não paramos o movimento da vida, estamos passando por situações difíceis, desafiadoras, mas o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu tenho que trabalhar. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que ela diz assim, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das coisas da gente. Eu acho isso fantástico. Então, por mais que nós estejamos passando por dificuldade, por mais que nós estejamos enfrentando turbulências, nós não devemos parar o movimento da vida. O que nos cabe fazer, nós devemos fazer. Então, nós temos o trabalho, né? Nós temos a fé, e a doutrina espírita nos traz uma fé raciocinada, que ela faz com que nós compreendamos, não porque os espíritos revelaram para Kardec, não porque Kardec falou, porque Chico Xavier escreveu, não, porque é a lógica. Onde estaria então a justiça de Deus se nós tivéssemos uns com tanto e outros com tão pouco? Se nós tivéssemos crianças que nascem num berço de ouro e outras que já nascem fadadas a permanecer a vida toda, a sua existência toda ali numa cama porque são paraplégicas ou porque têm uma paralisia cerebral ou uma deficiência ou são anencéfalas, enfim, N situações que nós percebemos que, sendo Deus justo, isto não poderia acontecer da forma como nós interpretamos, porque aí seria uma injustiça. E aí vem a pluralidade das existências, as nossas reencarnações sucessivas, e a gente vai compreendendo que nós só colhemos o que nós plantamos, nós não colhemos o que o outro plantou.
Nós somos responsáveis pelo nosso plantio. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ah, mas eu gostaria muito de frequentar a casa espírita, mas a minha mulher não deixa, minha sogra é evangélica. Olha, a caminhada é sua. O compromisso reencarnatório é seu. Então, é muito bom quando existe entre as pessoas, entre a família, aquela liberdade. Cada qual procure o seu caminho, mas cada qual vai responder pelo caminho que escolheu. Então, nós não podemos, por causa do outro, abrir mão do nosso projeto reencarnatório. Porque depois eu vou ter que prestar contas para Deus. Concorda? E hoje eu estou como esposa, mas amanhã, quando eu desencarnar, numa outra existência, não somos mais marido e mulher. Nós somos espíritos, nós somos irmãos porque somos filhos do mesmo pai e estaremos cada qual desempenhando o seu papel de acordo com o tanto que ele tiver avançado ou estagnado na sua evolução, já que o espírito não retrograda. Então, eu não posso ter como desculpa que eu não vou à missa, eu não vou ao culto, eu não vou à casa espírita, porque a minha esposa não gosta, porque o meu marido não deixa, porque a minha família me condena. Não, isso é desculpa. E tem sempre uma frase que eu gosto muito que diz assim, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente sempre encontra um caminho. Mas quando a gente não quer fazer, a gente sempre encontra uma desculpa. Não é isso, Marquinhos? Exatamente, né? Então diz assim, mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. Você viu como é que foi aí, né? Bonitinha. Sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Vocês compreendem? Então, como que haverá justiça sem haver a reencarnação, sem ser dado a você uma nova oportunidade de corrigir aquilo onde você errou, de reparar o erro que você cometeu por ignorância, por não conhecer até naquele momento a lei de Deus como hoje você conhece. A quem muito for dado, muito será cobrado. Então, um erro que nós cometemos conhecendo as suas consequências, nós temos um peso perante Deus. Mas quando nós não compreendemos como consequência e nem achamos que aquilo ali é um erro, nós ainda estamos na ignorância. Então nós teremos que reparar? Teremos, mas o nosso peso perante Deus é menor, porque nós não sabíamos, não é? Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ter todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As dificuldades da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então, olha que coisa fantástica. Quando Jesus disse assim, que ele iria para a casa do Pai, iria preparar um lugar e pedir ao Pai que enviasse para nós um Consolador, que nos falaria de todas as coisas que ele não pôde falar. Por isso, naquela época, Jesus falava muito por parábolas, porque nem todos estavam preparados para poder ouvir, não é? Ouvir o nosso mestre Jesus. Então, ouvir o que ele falava, ele não podia chegar abertamente falando da reencarnação, falando da pluralidade das existências, falando da pluralidade dos mundos habitados, mas ele falava assim, meu reino não é deste mundo, existem várias moradas na casa de meu Pai. Né? O homem terá que nascer de novo, quando estava lá Nicodemos conversando com Jesus, mas como pode o homem reencarnar novamente? Vai entrar novamente no útero da sua mãe? Então Jesus explica que o homem teria que nascer da água e do Espírito para que pudesse reencarnar, para que pudesse encontrar a salvação. E aí a gente percebe como que Jesus foi sutil para a humanidade daquele tempo.
Passado quase 2.000 anos, 1857, Kardec nos traz, então, através da revelação dos espíritos, a doutrina espírita. E aí tem uma peculiaridade, que quando nós tivemos a primeira revelação, que foi a lei mosaica, então a lei mosaica ela ficou vinculada à imagem de Moisés, né? Então Moisés trouxe a tábua lá dos 10 mandamentos, Moisés trouxe um progresso absurdo para a humanidade, que hoje a gente olhando, a gente, nossa, que progresso, hein? Olho por olho, dente por dente, porque na época de Moisés não existia essa paridade de cobrança, né? Então você foi lá, matou um boi na minha fazenda, aí eu vou lá, eu mato toda a sua boiada, eu mato os porcos e eu queimo a sua casa. Ora, que discrepância, né? O que eu passei e o que eu provoquei no outro. Então vem Moisés falando do olho por olho, dente por dente, então dizendo assim, matou a minha vaca, então você pode ir lá e matar a vaca dele ou o boizinho dele, mas é só isso, não passa disso. Entre 630 leis, me parece que existia na época de Moisés, então a gente percebe também que eram leis, nem todas leis de Deus, mas era necessário que Moisés dissesse, Deus falou assim, Deus diz que tem que ser assim. Por quê? Porque ele usava desta figura de um Deus que a gente tinha que temer, porque era um Deus bravo, um Deus que tinha o trovão, as tempestades era a raiva de Deus, a fúria de Deus, os vulcões era Deus que estava irado. Então era uma época que se acreditava muito neste Deus vingativo, nesse Deus que ficava muito nervoso quando alguém o desagradava. Era necessário que Moisés tivesse, então, este palavreado aí mais pesado com aquela humanidade. Aí vem depois Jesus, a segunda revelação, e vem Jesus dizendo algo assim fantástico, né? Porque quando ele diz assim, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, fazer o bem a quem vos fez o mal, se alguém te pedir a túnica dele, também a capa, se te pedir para andar 1.000 passos com ele, ande 2.000, não pague o mal com o mal, a gente paga o mal com o bem, se alguém te bater a face direita, dê a face esquerda, ou seja, uma série de orientações que Jesus nos trouxe, que a humanidade naquela época ficou assim, como assim? Então a gente tinha naquela época de Jesus os fariseus, os doutores da lei, né? Os saduceus, os gentios, nós tínhamos todo tipo de castas, vamos dizer assim, de cargos nas cidades, no Império Romano, e tudo era os fariseus. Nossa, os fariseus sabiam, eram doutores da lei, interpretavam a lei, eram homens extremamente sábios, e todo aquele povo mais humilde, ninguém podia contestar os fariseus, porque eles eram os sabedores da lei de Deus, interpretavam a Torá. E aí, Jesus vem e fala que nós não podemos ser hipócritas, como os fariseus, sermos como túmulos, caiados por fora, branquinhos, mas podres por dentro. Então Jesus vem, entre outras passagens, que são inúmeras, ele vem trazendo que não adianta você adorar a Deus só da boca para fora. Que a forma de você mostrar o seu amor a Deus é você cumprir a sua lei, é você seguir os seus mandamentos. E para isso Jesus resumiu muito bem, porque quando Moisés nos trouxe 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E aí, não fazer ao outro o que você não gostaria que te fizesse. Então, veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Então, Jesus, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não estou seguindo a Mamon, estou servindo a Deus. Que ele diz que não dá para você servir a 2 senhores. Mas eu estou na terra, eu estou no mundo material. Então, eu preciso viver no mundo, mas como disse Paulo de Tarso, viver no mundo sem ser do mundo. Eu não posso deixar que as coisas materiais sobreponham as coisas espirituais, que são os valores morais que nós precisamos buscar, que é o despertar da nossa consciência, que é uma vida plena de Deus, para que as pessoas possam enxergar em nós o evangelho que Jesus nos trouxe.
Então, de nada adianta nós apenas falarmos do Evangelho, nós apenas citarmos as passagens bíblicas, se nós não nos esforçarmos para colocar em prática os ensinamentos recebidos. Então, Jesus veio fazendo uma revolução naquela sociedade, porque estavam eles acostumados a verem os fariseus, por exemplo, falarem aquelas coisas bonitas da lei de Deus, mas agirem com escárnio, com desprezo, se consideravam superiores a tudo e a todos, né? eram extremamente injustos a forma como eles lidavam com aquelas pessoas mais pobres. E aí a gente vê, entre outras coisas, temos fariseus entre nós. Temos fariseus dentro das casas espíritas, temos fariseus dentro das igrejas, dos templos. Por quê? Porque está muito em nós ainda estes costumes e estas mazelas morais do homem velho. Justamente este homem velho que, ao longo das suas existências, vem procurando despertar, fazer a sua reforma íntima tão necessária. Então, eu falo com todos vocês que estão aqui agora, encarnados e desencarnados. Se hoje vocês fazem exatamente as mesmas coisas que vocês faziam há 5, 10 anos atrás, creio que não. Creio que muita coisa que vocês faziam naquela época que não era legal, hoje vocês já não repetem. Por exemplo, você às vezes era uma pessoa mais intolerante, às vezes você era uma pessoa assim, do bateu, levou, toma lá, dá cá. Aquela frase, né? Eu pensava assim antigamente, já teve época que eu falava assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Que bonito, hein? 2000 anos depois do Cristo e eu ainda pensei isso, e em 2000, 1900 e quanto, sei lá. Aí a gente percebe que este exemplo é muito pouco, diante de tudo que nós temos vivenciado ao longo das nossas existências e que nós vamos com o tempo compreendendo que o caminho não é por aí. E aí a gente vai no esforço. Como é que você reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão? Pelas suas qualidades morais e pelo esforço que ele faz em vencer as suas más tendências. Gente, esforço. Você não pode querer que eu estou aqui falando do Evangelho, eu estou aqui trazendo a palavra de Jesus, do Evangelho, e eu já saia daqui como uma santa, não, porque eu não vou conseguir, nem nessa existência, se eu viver mais 50 anos, não vou sair daqui santa, mas vou sair como alguém que tem se esforçado para se tornar melhor a cada dia. Não melhor do que ninguém, mas melhor do que a mim mesmo. E como que eu consigo isso? Olhando para dentro de mim, buscando autoconhecimento, buscando compreender e me enxergar como alguém que ainda é intolerante, que ainda tem muita impaciência, que ainda falta muita solidariedade, que ainda tem muito de egoísmo, de orgulho, de inveja, de maledicência, de tudo. De todas essas mazelas morais que são milenares. Nós não adquirimos todos estes vícios agora, não. Nós estamos ao contrário. Nós estamos caminhando para nos libertarmos destes vícios, para manifestarmos em nós as virtudes. E como que nós vamos manifestar em nós as virtudes? Sem o esforço. O esforço significa romper com o homem velho. O esforço significa você renunciar, muitas vezes, a coisas que te dariam prazer, aos costumes que você gosta de ter, mas que não te levaram para o bom caminho. Vocês já viram, muitas vezes, um jovem que se casa, mas ele quer continuar tendo a vida de solteiro? Ou a mulher também. Às vezes a mulher se casa e acha que não tem que assumir o compromisso, né, de uma mulher casada e quer continuar tendo a vida de solteira com as amigas e enfim. É muita coisa que a gente vê nesse sentido. Então, quando você quer verdadeiramente mudar, exige de você o quê? Renúncia, esforço, perseverança. Nós falamos ontem aqui nos estudos, né, Nilton, que quando você quer sair do happy hour, que está te afastando muitas vezes da sua família, você tá, em vez de chegar em casa no horário normal, você passa a chegar mais tarde porque você está com os amigos. Então, quando você fala, não vou participar, vou para casa, olha lá o mariquinha, camisolão, olha lá, a mulher manda nele, né? Aí começa a turma ali a fazer gozação e querer o quê? Te desviar do caminho que você sentiu que precisava rever. Porque como que você vai construir um lar
como você vai construir as bases do seu lar, da família, se você não tiver ali responsabilidade, disciplina, compromisso com a família, fidelidade, se você não tiver ali uma dedicação do seu tempo à família. Não vai construir. Por isso que a gente vê, né, os casamentos hoje, infelizmente, não duram como duravam os casamentos do passado. Né? As pessoas não têm tolerância, é tipo assim, eu casei, se não der certo eu separo. E aí, no primeiro desentendimento que tem lá, a coisa está tão sinistra que tem pessoas que separam até porque às vezes o marido é certinho demais. Aconteceu isso, não vou citar o nome porque é uma pessoa famosa, né? E a mulher dele, por essa ideologia aí feminista, essas coisas de o marido não ter muita tolerância em casa nem nada, ela foi muito clara. Não, essa pessoa, ela não tinha defeito. Mas ele era certinho demais, tudo dele era muito certinho, era muito correto e não é para mim, não. Então, olha que ponto que nós estamos chegando, de falta de consciência de como a virtude tem que ser valorizada. E as pessoas estão muitas vezes pegando a virtude como uma desculpa. Fulano, vou trabalhar no lugar, não, mas vou lá, aquele cara é muito honesto, e não, eu quero fazer dar meus golpes ali, mas com ele não tem jeito, não, muito honesto. Então, gente, o que são isso? Escolhas. São oportunidades que Deus coloca na nossa vida para que nós possamos escolher entre uma vida reta, entre a porta estreita, que é um caminho de abnegação, é um caminho de renúncia, é um caminho muitas vezes difícil de caminhar, mas vale a pena, porque caminhando com serenidade, caminhando confiando em Deus, buscando em Deus a força, buscando em Deus a direção, você vai sair lá na frente mais forte. De toda situação, de toda aflição, de toda tragédia pessoal que você passar, você vai sair dela mais forte, se você souber enfrentar. Então, o que a fé, o que a certeza da bondade de Deus, o que esta confiança em Deus nos traz? O que a doutrina espírita nos auxilia na lida com as dificuldades do dia a dia? É simples assim, para que nós possamos partir para o encerramento. Nós temos aqui um salão cheio de cadeiras, tem mesa, tem isso, tem aquilo. Quando você caminha sem Deus, quando você caminha sem uma luz a direcionar os seus passos, você caminha então como se esta sala estivesse aqui toda escura e você tem que chegar daqui lá na janela. Você vai chegar, mas você vai bater naquele porta-copo, você vai chutar o pé da mesa, você vai bater na cadeira, até que você vai conseguir chegar lá, não é assim? Então você está indo às cegas, você não tem nada ali que está te guiando, você não tem nada ali que está te dando uma orientação. Mas quando você tem fé, quando você sabe que os benfeitores estão ali a te sustentar, a te amparar, é como se você acendesse a luz. E de repente as luzes se acenderam, então eu vou chegar lá naquela janela e vou conseguir passar pelo corredor sem esbarrar, sem bater em nada. A minha trajetória eu terei que fazer, do jeito que aquele que não tem fé também tem que fazer. Só que quando você tem a fé e quando você tem a luz que o Evangelho traz, Evangelho de luz, não é? Eu tenho um amigo sincero, a quem tanto venero, com quem tanto me dou. É ele, o meu amigo adorado, que está sempre ao meu lado e que me traz o quê? Consolação, me traz a direção, me mostra o caminho a seguir. Então, não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece que faz toda a diferença. E sempre eu gosto de lembrar que nós não temos problema, nós temos situações que nós precisamos resolver, que nós precisamos dar conta e nós, com fé, com Deus, nós conseguiremos vencer. E nunca devemos pensar que a aflição que nós estamos passando é um castigo de Deus, porque a doutrina nos mostra claramente que não existe castigo e nem recompensa, senão Deus não seria justo. Deus continuaria sendo aquele pai que briga, que se zanga, que se enfurece e que manda o trovão, que manda a tempestade, que revolta os mares para punir aquela população, que incendeia as cidades. Não, Deus não é assim. Então, o que existe são as consequências das nossas escolhas. Então, se estamos nós passando por aflições, não tenhamos, hora nenhuma, o pensamento
de que Deus se esqueceu de nós. Aquela aflição, ela pode ser maior ou menor, dependendo da forma como nós lidamos com ela. E aí, naquela oração da sabedoria, tem uma parte que fala, então me dê ali paciência, força, coragem, para que eu possa mudar a situação que eu preciso mudar. Mas e aquelas que eu não posso mudar? Um diagnóstico de uma doença que a gente não esperava, às vezes o rompimento de um relacionamento, às vezes uma falência que aconteceu financeira, às vezes um acidente, a gente perde tudo, uma enchente, a gente perde a casa. E aí? Como que nós vamos pedir a Deus neste momento? Então nós vamos pedir a Ele força, resignação, paciência, coragem, que fortaleça a nossa fé, que renove as nossas esperanças, para que a gente possa sempre recomeçar. Mas recomeçar não é começar de novo. Recomeçar é começar do novo. Porque se nós apenas recomeçamos de novo, nós estamos fazendo tudo como fazíamos no passado. E vamos certamente colher novamente frutos amargos. Então, que nós possamos começar do novo, fazendo diferente, aprendendo com cada dificuldade, com cada experiência negativa, com cada experiência dolorosa, que nós possamos pedir a Deus, Senhor, me mostra o que eu preciso aprender com essa experiência para que eu não tenha que repetir mais uma situação tão dolorosa. E assim, passo a passo, de encarnação a encarnação, a gente vai se fortalecendo e a gente vai se guiando no Evangelho, que é este roteiro, que é este manual de instrução que Jesus nos trouxe. Recomeçando do novo, com certeza, um dia todos nós seremos anjos e é para lá que nós estamos caminhando. Então, meus irmãos, que Jesus possa nos abençoar, que Jesus abençoe o chumbinho, onde ele estiver, que ele possa ter a tranquilidade, que deu tudo certo, ficou tudo bem e que não tenha acontecido nada de grave com ele. E gratidão a todos pela paciência, pelo carinho, pela participação. Vamos então agora para o nosso passe e a magnetização das águas. Que Jesus nos abençoe. Chumbinho. Chumbinho. Hã? Olha, olha. Agora, pode pegar a água, gente. Já vi. Pode. Aí a gente já